dois encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, ressuscitou a ressurreição do Senhor é a maior alegria que podemos ter na nossa vida. E por isso cantávamos com enorme beleza este cântico tão conhecido pelo nosso povo. Com esta saudação, saúdo também todos vós aqui presentes, bem como todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social. Neste dia solene de Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, glória a vós, Senhor. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Louvai o Senhor, porque é bom cantar, é agradável e justo celebrar o seu louvor. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. O Senhor edificou Jerusalém, congregou os dispersos de Israel. Vós que fostes
batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Grande é o nosso Deus e todo-poderoso. É sem limites a sua sabedoria. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Deus omnipotente nos purifica do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus eterno e omnipotente,
que na Páscoa da nova aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, estavam Pedro e João a falar ao povo, depois da cura do cego de nascença, quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos, que se verificara em Jesus. Apoderaram-se deles e, porque já era tarde, meteram-nos na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé, e o número de homens elevou-se a uns 5.000. No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos e os escribas reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que venha em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo:
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam distantes apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura que continuamente nos vai acompanhar através do livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos que a cura de um coxo, ou seja, o bem feito a uma determinada pessoa que era deficiente, que era incapaz, que não tinha a vida em plenitude, que não era independente, continua a ser o motivo pelo qual os primeiros apóstolos são perseguidos. E assim foi com Pedro e João. Curaram, em nome de Jesus Cristo, um homem coxo desde nascença e, por tal, foram presos. É assim, é um alerta de que o bem que fazemos nem sempre é compreendido. A caridade que praticamos, o amor com que olhamos os outros, o amor com que perdoamos os outros, nem sempre tem bom acolhimento pelo que nos rodeiam. Muitas vezes, as nossas obras, revestidas de boa intenção por amor a Deus, não são compreendidas e tornam-se como que uma ameaça para aqueles ou para alguns que nos rodeiam. No entanto, reparem bem que Pedro e João, tendo sido presos para serem apresentados aos sumos sacerdotes, não tiveram medo. Mas, no dia seguinte, quando são apresentados às autoridades, eles não perdem essa oportunidade para anunciar o primeiro, o mais simples e o determinante carisma da nossa fé. Jesus Cristo, que por nós
morreu e ressuscitou. Ou, com as palavras de Paulo, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Irmãos e irmãs, Deus é simples. É a primeira grande realidade que temos que ter. Os nossos pensamentos mesquinhos, complexos, os limites que pomos a Deus através do nosso intelecto, da nossa inteligência, da nossa forma de ser, em nada tem a ver com o Deus revelado em plenitude em Jesus de Nazaré. Deus é simples. E o primeiro carigma é a coisa mais simples do mundo. Aquele Senhor, Filho de Deus, amou-me e, porque me amou, entregou-se à morte e ressuscitou. Esta razão, este fundamento, este anúncio deve ser o mais importante motivo da nossa alegria. Tem de ser. E enquanto não for, irmãos e irmãs, temos um longo caminho a percorrer. Porque na vida, com certeza, somos atraiçoados, magoados, incompreendidos, muitas vezes abandonados, muitas vezes ofendidos por aqueles que mais de perto nos rodeiam, por aqueles de quem menos esperávamos. Mas, mesmo assim, esta alegria da ressurreição do Senhor deve ter sempre em mim razão suficiente para eu esboçar um sorriso a quem quer que seja. E esta alegria, nada nem ninguém a pode abalar. Contudo, para chegarmos a este ponto, dizia-nos a primeira leitura algo de muito importante, ou de fundamental uma vez mais. Escutar a palavra de Deus. Escutar aquilo que o Senhor nos diz através da Sagrada Escritura. Como é que eu posso amar o Senhor se não o conheço? E se não leio a sua palavra, que é Ele próprio, como é que o posso conhecer? Não será este, porventura, o maior déficit do cristianismo, de cada um de nós? Termos posto de lado a palavra de Deus? E a questão é que quando pomos de lado a palavra de Deus, pomos de lado o próprio Deus. Não o conhecemos. E ninguém pode amar o que não conhece. Ninguém. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, dizem então àquelas autoridades sem medo nenhum: Jesus Cristo Nazareno, a quem vós pregastes na cruz e o crucificaste e o matastes, ressuscitou. E a pedra rejeitada por vocês tornou-se para toda a gente a pedra angular, a pedra sobre a qual é edificada a verdadeira vida, que tempestade nenhuma a pode derrubar, que vento nenhum, por mais forte que seja, lhe pode causar dano. E isso apercebemos muito bem no Evangelho, onde Jesus se manifesta ressuscitado pela terceira vez. Reparem bem que Pedro, o pescador mais experiente de toda a região, juntamente com outros apóstolos e companheiros, não menos experientes também do que ele, pescaram toda a noite, a hora preferível da pesca, e não apanharam nada. Nada. Por eles próprios, com as suas capacidades, não apanharam nada. Rigorosamente nada. Mas à palavra de Jesus, lançai as redes, apanharam tão grande quantidade de peixes que mal conseguiam arrastar a rede. E a rede
por mais pesada que estivesse, sujeita às intempéries, à água, às ondas, ao vento, ao peso, não se rompeu. Porque esta rede é o sinal da Igreja. É a própria Igreja, que a todos quer acolher. E que por mais que sejamos, ela não se rompe. Porque é lançada à ordem de Jesus. Irmãos e irmãs, este texto, símbolo concreto também da Eucaristia, do Senhor que nos dá o alimento que é Ele próprio, torna-se por isso mesmo a razão primordial da nossa fé. Jesus entregou-se, morreu, ressuscitou e a cada dia que passa está aqui conosco para celebrar conosco a sua vitória definitiva sobre a morte. Alegremo-nos e cantemo-nos como Maria o fez toda a vida e que ensinou igualmente aos pastorinhos a rirem-se e a alegrarem-se, não obstante o sofrimento por que passaram. A todos desejo a continuação de uma Santa Páscoa. Irmãs e irmãos, a pesca abundante descrita no Evangelho evoca a abundância de vida de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida a Jesus dizendo: ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor e fora dele não há salvação em nenhum outro, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos cidadãos que são presos injustamente, para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência resulte em pesca abundante e encontro com Deus, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Por todos aqueles que se sentem rejeitados e até pensam não ter lugar na sociedade, para que, na oração, reconheçam a presença do Senhor,
oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos discípulos a quem o Senhor diz: vinde comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com Ele, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Senhor, que transformastes a pesca milagrosa em refeição fraterna com os discípulos, transformai-nos com o pão que hoje nos dais. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Realizai em nós, Senhor, o mistério desta admirável permuta de dons pascais, para que da afeição dos bens terrenos passemos ao amor dos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em mim, mas uma palavra de dizer isso. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho, vinde, vinde, tudo está preparado. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho, vinde, vinde, tudo está preparado. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e
e reconforta a minha alma. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho, vinde, tudo está preparado. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho, vinde, tudo está nossa Páscoa imolada, aleluia. É Jesus Cristo o Senhor, aleluia. A nossa Páscoa imolada, aleluia. É Jesus Cristo o Senhor. Páscoa imolada,
Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo a continuação de uma Santa Páscoa, de um santo dia de peregrinação. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus é presente em luz e perdão, e todo por todos se faz comum.